episódio 22 e 23 de Ultraman Arc. O episódio 22, que é o Homem de Máscara Branca, é um episódio muito mais com uma mensagem por detrás, porque nós estamos falando aí de um homem que utiliza uma máscara, que para mim parece de cimento, não branca, que está tentando modificar, transformar tudo ali no paraíso com a utilização de algo que ele encontrou, no caso, o pilar. Então, ele abdicou do seu rosto, do seu nome e está indo ali ficar com o pilar, né? Ele está se tornando o pilar. Ele está tentando acabar com a ansiedade, o medo e o sofrimento. Mas para ele acabar com a ansiedade, com tudo isso está afetando as memórias das pessoas. Então, simplesmente, ninguém se lembra do guarda-chuva, ninguém se lembra da última vez que choveu. E aí a gente vai vendo coisas estranhas acontecendo, até como o desaparecimento da equipe. A gente vê que o Shun e a Rin ainda se lembram, mas o chefe não, ele tá no café, porque o sonho dele era, quando se aposentar, ter um café. Então, a gente vai vendo muitas coisas estranhas acontecendo. Mas eu acho que o ponto forte, realmente, desse episódio 22 é a mensagem por detrás, porque ele tá querendo transformar tudo num paraíso, mas a gente vê que as pessoas estão apáticas, as pessoas não têm sentimentos, elas estão ali vivendo o dia a dia, mas não parecem ter aquele entusiasmo, aquela alegria por viver. E ele tá fazendo isso também porque, ao acabar com a ansiedade, acabar com tudo isso, vai acabar com os cajus, segundo ele. Eu acho que depois desse episódio 23, a gente já pode virar e falar que não, ele não poderia acabar com os cajus, porque é uma ameaça que vem de fora, é algo que ele não tem controle. E ele quer que o Yuma abra mão ali do arco do seu poder, do poder que tem dentro dele, da luz que tem dentro dele, por isso que não está conseguindo atingir o Yuma. Então, ele torna o pilar visível para o Yuma, porque o pilar não fica visível só para quem sabe da existência dele. Então, esse homem da máscara branca torna o pilar visível, conta tudo que ele está fazendo, que ele está querendo construir o paraíso. Então, assim, ele está querendo impor ali um desejo dele, de ter um paraíso, um mundo melhor, né? Sem violência, sem todas essas coisas ruins. Mas a que ponto? E como que ele pode garantir que nenhum caju, nenhuma ameaça vai aparecer? Então, assim, ele tá supondo de algo que nem ele mesmo tem conhecimento, pelo menos essa é a minha perspectiva, foi isso que eu entendi. E obviamente que o Yuma, ele não quis abrir mão do arco do poder dele, e se continuar ali essa luz dentro do Yuma, os cajus não vão poder sumir, segundo este homem de máscara branca. E então eu acho que é muito mais impor o seu ideal. Obviamente que a gente viver num mundo onde não tem guerras, não tem violência, seria incrível, mas nitidamente as pessoas também não estão felizes ali. Ele está impondo, ele está mexendo com as memórias das pessoas. É algo muito mais profundo. As pessoas não lembram dos cajus, não lembram das suas vidas anteriores. Então, assim, ele está mexendo com coisas que é muito mais complicada e abrange muito mais coisa. Então, a gente vai vendo que o Yuma acaba recobrando a memória, porque sim, em um determinado ali momento, ele não tá se lembrando das coisas, ele tá trabalhando no café, meio que tá se sentindo estranho de estar trabalhando ali, mas ele não entende. Mas quando ele passa pelaquela escola, né, que na verdade nem tá mais ali, mas que tinha uma escola de pintura de quando ele desenhava quando era criança, ele lembrou do arco, lembrou do tudo, aí ele cresceu e destruiu o pilar. A gente tem um momento aqui muito simbólico e metafórico, porque quando ele destrói o pilar, sai gotas coloridas, como se estivesse controlando o mundo, como se, na verdade, o pilar estivesse tirando a cor da vida. E as pessoas não tivessem mais sentimentos, estavam ali vivendo de forma automática. Então, eu gostei muito, porque nitidamente a gente vê que as pessoas não estão felizes. Nem a Rin, nem o Shun, nem o chefe. Então, a gente vê que realmente tem algo de errado acontecendo. Então, é um episódio que vai mesmo mais para esse lado metafórico, que às vezes as pessoas querem tanto conquistar a paz, as coisas, que acabam fazendo coisas que não se deve, mexer com a memória dos outros. Então, assim, eu acho que foi bastante legal este episódio, mas também não andou com a história. Já o episódio 23, nós vamos caminhar bastante aí com a história, até porque a gente vai começar com o Yuma se sentindo estranho, ele não tá muito bem, mas algo de estranho tá acontecendo ali no céu, que parece ser algo a ver com desgelos, também tá saindo um vapor quente, então eles acham que talvez possa estar ligado com o Onix, mas o Onix foi absorvido ali pelo Ark e pelo Yuma. Então, como assim tem a ver com o Onix? Então, eu acho que é um
episódio, que já vai ditar o que vai acontecer no último episódio, porque sim, o próximo episódio não vai ter nada, vai ser recapitulação, porque a pessoa teve uma brilhante ideia de fazer de novo uma recapitulação. A gente teve uma recapitulação lá no episódio 13. Sim, em vez de a gente acompanhar e entender a história, não, a gente vai ter um episódio para fechar tudo. Parabéns a todos os envolvidos que resolveram fazer uma retrospectiva no penúltimo episódio de Ultraman Arc. Parabéns, porque assim, gente, sensacional. Retrospectiva no penúltimo episódio. Mas voltando para o episódio 23, a gente vai ter essa questão de que o Yuma não tá se sentindo muito bem, ele tá cansado, mas ele quer ajudar e mandou ele ficar porque eles vão investigar, eles não querem que o Yuma desmaie, ele passe mal, mas obviamente a gente vai ver que vai sim estar ligado com o Zezu. Na verdade, o portal Zezu é exatamente o Onix. Eles chamam aqui de Onix, mas lá na galáxia do Ultraman Arc, o portal Zezu. A gente sabe que esse Zezu, ele estava tentando destruir a Terra exatamente para proteger a galáxia dele, exatamente porque a estrela Sônia está crescendo, expandindo, e no momento que ela expandir demais, vai acabar explodindo tudo ali. Então, o Bjorno, ele acaba falando ali com o Yuma através do Yuppie, ele consegue controlar o Yuppie, então meio que parece que congela tudo ali para ele ter essa conversa exatamente com o Yuma para explicar o que está acontecendo, porque obviamente essa estrela Sônia ela ainda está crescendo, está em expansão, mas eles arrumaram ali um plano para tentar impedir o crescimento dela. Então, se ela não continuar crescendo, ela não vai explodir e acabar ali com aquela galáxia. Então, eles estão bolando esse plano, só que não é um plano que não tenha falhas, que é 100% certo. Nossa, eles vão impedir realmente o crescimento da estrela Sônia. Não, tem os seus problemas, pode realmente não funcionar e, obviamente, o Zezu ele não quer cooperar com um plano que possa ter falhas, que possa dar errado. Então, ele quer abrir novamente o portal. O portal é esse que está dentro do Yuma e do Arc. Então, assim, o que vai acontecer? Então, ele começa a tentar explicar, e como ele vai explicar, né, sobre o Onix, porque, como eu disse, aqui é chamado de Onix, ele não consegue, meio que começa a falhar a comunicação do Bjorno com o Yuma. A gente também vê o Ultraman Arc no monitor, como se estivesse ouvindo, entendendo tudo o que está acontecendo, e simplesmente para a comunicação e meio que fala que vai aparecer um caju para ele tomar cuidado e tal, né? Então a gente não tem muitas informações, né? Porque a gente sabe que o Onix está dentro dele, mas o Onix vai ser um problema. E obviamente aparece o Trigelos, sim, 3 chifres. Então aparece esse caju super poderoso e o Yuma sai correndo e a gente vê que o Shun vê ele. Então o Shun desce, ele vai até falar com ele, porque obviamente o Yuma ele tá correndo porque ele quer se transformar em Arc para lutar ali. Só que nesse momento, a gente vê que o caju vai na direção do Yuma como se estivesse querendo atingir o Yuma, realmente, golpear o Yuma. E o Shun percebeu isso, aí ele coloca o Yuma ali dentro do carro e eles começam a conversar. Eu realmente preciso dizer que eu achava que o Shun, nesse momento, ele já estava desconfiando ali realmente do Yuma, e que o Yuma era o Arc, por tudo que aconteceu. Quando ele ia procurar o Arc, o Yuma estava ali, o Yuma sempre estava ali, então eu acho que ele já estava desconfiando, mas aparentemente não. E ele pergunta pro Yuma o que tá acontecendo, e o Yuma meio sem jeito, desculpa, não sei o quê, porque ele não quer falar, ele não pode falar, ele não quer expor, ele não quer envolver também o Shun nisso, e ele fala, tudo bem, você não quer contar, tá tudo bem, e ele fala que ele aprendeu a ter empatia, e que ele confia assim no Yuma, que o Yuma ensinou isso pra ele entender melhor as pessoas, ter empatia, a gente tem uma conversa super bacana, e ele fala que ele não quer perder o Yuma, só que o Yuma acaba, obviamente, saindo do carro, saindo correndo, porque ele tem que lutar contra o Trigelos, né? Porque ele fala também, o Shun, que ele não quer perder ninguém, e o próprio Yuma fala, eu também não quero perder ninguém. Só que para ele não perder ninguém, ele tem que lutar contra o Trigelos, então ele vai lá, se transforma em Arc. Só que assim, parece que esse Trigelos, ele foi feito exatamente para lutar contra ali o Arc. Parece que ele sabe, então a gente vê ele utilizando a armadura de lua, que não dá certo, e parece que ele sabe das armaduras, ele utiliza a armadura de sol, e por final ele utiliza a armadura de Onix. Então é uma luta muito, mas muito difícil ali, né, pro Arc, pro Yuma. Mas no final das contas parece que ele destruiu ali, a gente não sabe exatamente se ele destruiu o Trigelos, mas provavelmente machucar, ele deve ter machucado, e aparece uma cratera enorme. O que aconteceu com o Arc, o que aconteceu com o Trigelos, não sabemos, só tem uma cratera imensa. E vale ressaltar que a gente
gente vai ver o Ark preso, né? Então, a gente vai ver que o Shun, ele fica muito desesperado e ele quer ir. Eu acho que nesse momento, acho que ficou claro que o Shun realmente já entendeu que Yuma é o Ark, tanto que ele queria ir atirar, mesmo que não desse certo, exatamente porque ele queria proteger o Yuma. Mas a FDG apareceu, destruiu ali o negócio que tava prendendo o Ark. Então, tem outras pessoas também ajudando. Eu gostei muito desse episódio. Eu achei um episódio muito legal, que fez a história andar, até porque este é o inimigo final. Só que eu também me preocupo porque um episódio para explicar tudo isso, para ter essa finalização, eu não sei se vai ser suficiente. Isso me preocupa, porque assim, a gente tem um episódio para terminar, quer dizer, 2. Um que vai ser de retrospectiva, que eu não sei o que vai agregar, colocar uma retrospectiva. Eu não sei o que esperar, eu não sei o que vai acontecer. Obviamente, o Yuma tá morto, não, nem o Yuma, nem o Ark, mas eu não sei o que esperar desse desfecho, que eu acho que vai ser super apressado e corrido, até porque tem que dar um jeito nesse Zizu, né? Tem que resolver essa situação, dele querer resolver essa questão com a Estrela Sônia, se eles vão conseguir, se ela vai parar de expandir. A gente ainda tem essas questões para serem resolvidas. Se o Shun, ele realmente sabe que o Yuma é o Ark, a gente vai ter o Shun conversando ali com o Yuma. Então, assim, eu acho que a gente tem muitas coisas para serem resolvidas em só um episódio. Não acho que sejam também muitas e muitas coisas, mas tem algumas coisas assim que precisam ser resolvidas, precisam de respostas, né? Então, eu não sei, a gente tem que ter o final aí dos cajus, de tudo isso, como que isso vai acontecer em um episódio. Não sei, estou bastante preocupada com isso, né? Como que vai ser esse desfecho de Ultraman Arc, mas eu quero saber a sua opinião, o que você achou deste episódio, o que você achou do episódio 22, do episódio 23 e o que você espera do episódio 25 de Ultraman Arc, porque como eu disse, o 24 vai ser só retrospectiva. Deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho sobre o Ultraman Arc e muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!